Olá, amigas e amigos da SOCESP. Estamos aqui com mais um programa Falando de Coração, especial para médicos, e queremos agradecer inicialmente ao apoio restrito da Sanofi para que essa atividade pudesse acontecer. Nós vamos falar hoje sobre paciente de alto risco cardiovascular. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo Henrique Triabianco. Ele é diretor do Departamento de Aterosclerose da SBC e médico do setor de lípides da Unifesp. Henrique, muito obrigado por ter vindo. Olá, Ibrahim, como vai? Tudo bem? Bem. É um prazer grande, eu fico feliz de estar podendo participar desse evento patrocinado com a chancela da SOCESP. Perfeito. Henrique, vamos começar por aí. Como é que a gente define um paciente de alto risco cardiovascular? Pois é, o uso do expediente, Ibrahim, de um grande estudo que foi coordenado por um colega nosso, o Dr. Álvaro Avezon, era um estudo caso-controle, tentou identificar possíveis fatores que poderiam estar associados a um evento agudo. E a gente fala de evento agudo, a gente está falando de infarto do miocárdio. Tá. E com essa observação foi identificado pelo menos 8, 9 fatores de risco que justificariam 90%, um pouco mais, desses eventos nos pacientes infartados. É importante a gente sempre lembrar que toda vez que a gente usa o termo prevenção secundária, nós estamos falando de tratamento de um paciente que já teve um evento coronariano agudo. Então, Henrique, eu vou aproveitar para perguntar o que é prevenção primária, o que é prevenção secundária e para quem que a gente dirige cada uma delas? Legal, Ibrahim. Prevenção primária são aquelas atitudes que a gente tem para prevenir determinado evento. E como nós estamos falando de infarto, é prevenir infarto. Já a prevenção secundária são pacientes que já tiveram um evento agudo, tiveram um infarto, uma síndrome coronariana aguda, e eles fazem a prevenção da recorrência desse evento, do segundo evento. Se tiver um stent ou uma cirurgia cardíaca, também é prevenção secundária. Também é prevenção secundária. Quer dizer, esse sempre vai tomar remédio? E sempre. Já o de prevenção primária tem chance de controlar só com o estilo de vida? Então, a gente entendendo que talvez a grande parte da nossa colesterolemia, para falar um pouquinho, puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, falar um pouquinho de dislipidemia, 70% a 80% do nosso colesterol ele é sintetizado, fabricado no fígado. 20%, 30% advém daquilo que a gente incorpora pela dieta. Eu não estou desmerecendo o tratamento não farmacológico, dieta, atividade física, mas, na verdade, quando o paciente tem indicação, os pacientes de mais alto risco, eles precisam tomar medicação, e não só estatina. A gente observa, Ibrahim, se você me dá a oportunidade, os pacientes de prevenção secundária que já tiveram eventos, são poucos aqueles pacientes que tomam a cesta básica de medicação. Isso não é só estatina. Verdade mesmo, verdade, não é só estatina. Não tomam aspirina, não tomam os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, etc. Ou quando tomam... Mesmo estando na diretriz que tem que tomar. Sim. Ou seja, às vezes a gente conversa, essa coisa de corredor, né? De que a diretriz nem sempre é seguida, ela não é seguida mesmo. Não é seguida. Você acha que um problema disso é a complexidade das nossas diretrizes? Eu acredito que sim. Mas, de toda maneira, a gente tentou simplificar um pouquinho. Nós criamos um aplicativo, que ele pode ser baixado. Fala um pouco sobre isso. É um aplicativo fácil de ser baixado, né? Qualquer, ou iOS ou do Google, né? Você pode baixar. E a novidade desse aplicativo é que a gente pode também contemplar pacientes que já estão tomando medicação, assim como é feito na hipertensão. Serve tanto para prevenção primária como secundária para quem já usa medicação? Sim. Por exemplo, nós tínhamos, baseado nos estudos de Framingham, a gente classificar o paciente, a hipertensão, tratada ou não tratada. Isso também é possível fazer quando a gente coloca lá o valor do colesterol, abre uma perguntinha lá, está tomando remédio ou não? Baseado nisso, tem um estratificador, tem um modificador, tem um código qualquer, ele multiplica o colesterol total, o total não é o LDL, por 1,43, é um indexador, e ele calcula o risco dos pacientes, mesmo aqueles que já estão tomando medicação. Mas, enfim, a ideia é fazer sempre prevenção, né? E tratar o maior tempo desses pacientes. Uma coisa que é importante também é da mesma maneira que paciente que não trata adequadamente os seus fatores de risco ou por um tempo insuficiente, da mesma maneira o paciente, quando ele é tratado adequadamente por um longo período de tempo, ao longo da vida, ele tem reduzido as suas taxas de recorrência ou do primeiro evento, né? Então isso é importante, tratar ao longo da vida. Vale a pena tratar e tratar por maior tempo necessário. Sem dúvida. Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais difícil agora.
principalmente para quem acompanha a gente, deve ter às vezes aquele paciente que entra no consultório e fala, mas precisa de estatina. Então, estatina funciona? Funciona. O grande problema, Ibrahim, que eu sempre converso com os nossos pares, é que assim, a gente se preocupa muito, e isso às vezes é motivo de debate, acalorado até em congressos, de um colega às vezes levantar e falar, não, vocês estão dando estatina, estão colocando estatina na caixa d'água, né? Eu acho que pode até ser um over-treatment, né? Mas, na verdade, a gente tem que se preocupar naquele paciente que, na verdade, não está tomando estatina, que são os pacientes de mais alto risco. E como você disse agora há pouco, a maior parte das pessoas não toma e não atinge as metas de tratamento. E eu não digo só estatina, não, eu digo AS, eu digo beta-bloqueador, está muito bem consolidado, muito bem firmado pelos nossos guidelines, pelas nossas diretrizes, ou até por opinião de especialista, né? É que a gente tem, às vezes, alguns concorrentes fortes na mídia leiga, né? Que talvez tenham uma penetração muito forte, principalmente para os pacientes, né? Mas acho que é importante deixar a mensagem para vocês que a gente, como médico, a gente não gosta de dar remédio, mas às vezes o remédio é necessário, principalmente para os pacientes de mais alto risco, para evitar o primeiro evento, ou, quiçá, evitar a recorrência desses eventos, né? Você disse uma coisa interessante. Para quem está acompanhando a gente, passa uma dica do que dizer. Um argumento mais adequado para isso, Ibrahim, é assim, a gente não consegue zerar a possibilidade de um indivíduo ter infarto, né? Existe aquilo que a gente chama de risco residual, né? Entendendo que o processo que culmina com um infarto, o processo aterosclerótico, ele não está unicamente associado com a dislipidemia, mas também a aterosclerose é um processo inflamatório. Tem um recente estudo, que a gente teve até a oportunidade de participar, que é o estudo Cantos, né? Pois é, foi um estudo que mudou muito impactante, muita coisa, mudou né? conceitos, né? Os resultados foram publicados agora recentemente no Congresso Europeu, em Barcelona, isso? E mostrou que há uma redução substancial quando você adiciona um tratamento dito anti-inflamatório para esses pacientes. Com relação ao histórico familiar, acho que eu tenho uma oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, a gente não pode esquecer do diagnóstico de uma doença que não é rara, ela é pouco diagnosticada, que é a hipercolesterolemia de base genética. A gente fala HF, porque o nome é difícil de se falar, né? Basicamente, é uma condição por uma modificação, por um polimorfismo, por uma mutação genética, né? Em que as crianças, mesmo ainda já na fase embrionária, têm níveis extremamente elevados de colesterol. Essas crianças, esses adultos, né? Numa forma mais precoce, pode apresentar um evento fatal, às vezes, né? E nós temos também, junto ao departamento, um outro aplicativo dedicado à pontuação de alguns scores, como nível de colesterol, histórico familiar, a presença de alguns estigmas dermatológicos, como chantelasmas, enfim, a presença de colesterol em territórios não vasculares. E você faz uma pontuação, você tem praticamente a possibilidade de identificar esses pacientes. E tem teste genético para fazer depois? Quer dizer, você pode começar com esse aplicativo, tem uma proporção grande de acerto. Sem dúvida. E se você tiver dúvida, você ainda pode pedir um Pode fazer o teste genético. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a gente está falando do paciente de alto risco, eu posso, no consultório, no ambulatório, no serviço público que eu trabalho, com a ajuda desse aplicativo, definir se ele se encontra ou não, baseado nas características clínicas e alguns exames de laboratório simples, como o próprio colesterol, como você falou, é total. A partir daí, se ele não teve evento, eu faço a prevenção primária, sempre tentando estilo de vida. Primeiro. E depois complementando ou não. O tratamento não farmacológico, ele é aplicável a todas as categorias de risco. Ele nunca é dispensável? Nunca. Isso é importante deixar afirmado. Só que nos pacientes de mais alto risco, eu diria risco intermediário, alto ou muito alto, você já inicia concomitante ao tratamento não farmacológico um tratamento baseado em fármacos que reduzem o colesterol. Você não espera essa modificação de estilo de vida, sedentarismo, tabagismo, etc., provocar um impacto na mudança dos níveis de vida. Não, nesses pacientes de mais alto risco, é imperativo, é crucial você já iniciar um tratamento com fármacos. E aí eu gostei muito de uma coisa que você disse, não dá para a gente levar isso de uma maneira genérica, né? A gente tem que abordar aquele paciente que está na frente da gente, encaixar no risco e aí tratar. Agora, voltando para HF,
Se eu tenho essa suspeita de HF, eu já inicio os inibidores da PCSK9 ou não? Dá uma chance para a estatina antes? Sabe o que eu acho que é o mais importante? A gente sempre às vezes discute tratamento, mas esquece de fazer uma coisa chamada rastreamento. Uma vez identificado um caso que a gente chama de caso índice, é obrigação nossa fazer o rastreamento dos parentes, porque ela é herdada. Então, um indivíduo que tem a tal da HF, ele tem a possibilidade de passar esse gene, entre aspas, defeituoso, para 50% da sua prole. Ou seja, um teste genético mais barato e mais fácil de ser feito. Investigar a família do paciente. Investigar a família, né? Nos pacientes que já têm histórico de dislipidemia de base genética, a gente faz um rastreamento que a gente chama de screening universal. Todo indivíduo tem que fazer um exame de colesterol, enfim, pelo menos até a primeira fase da infância, até os 6, 7 anos. Agora, uma vez identificado aquilo que a gente chama de caso índice, é obrigação nossa médica tentar fazer um rastreamento dos seus familiares de primeiro, quiçá de segundo e terceiro graus. Perfeito. Henrique, eu acho que a conversa foi extremamente proveitosa. Queria pedir para você deixar alguma consideração final. A gente usa uma expressão leiga dizendo que a gente tem a tendência de colocar o cadeado na porta uma vez ele arrombado, né? Acho que é mais fácil a gente comprar um cadeadozinho, que é baratinho, fazer a prevenção primária, cuidar da hipertensão, cuidar da diabetes, cuidar do colesterol, do que evitar, na verdade, um tratamento secundário quando o indivíduo já teve o seu evento prévio. Perfeito. Eu tenho certeza que depois dessa conversa, mais gente vai prestar atenção nisso, usar o aplicativo e começar a prevenir mais. Essa é a nossa expectativa. Muito obrigado, Henrique. Eu queria agradecer ao patrocínio restrito da Sanofi, que torna possível a veiculação desse material, e convidar todos para que acompanhem os nossos outros programas, que estaremos sempre trazendo assuntos de temas relevantes para a cardiologia e para a medicina em geral. Muito obrigado e até a próxima.